A minha trajetória começa no movimento estudantil. Com 16 anos eu entrei na faculdade, acabei participando das mobilizações dos estudantes e é evidente que a partir daí fui eleito diretor da UNE. Em seguida fui presidente da União da Juventude Socialista, participei de batalhas importantes aqui como a Revolta do Buzu, a cassação de ACM lá em 2001 e a partir disso me envolvi com a luta política e a luta social. Quando eu passei no concurso da Caixa Econômica em 2004, já entrei no banco participando das atividades em defesa dos trabalhadores. Eu sou advogado de formação, sou professor da universidade e isso acabou facilitando também uma compreensão maior em torno das questões que dizem respeito ao combate às injustiças. Eu sou de uma comunidade, do conjunto habitacional Cabula 6, minha origem é do Cabula 6, então tenho uma origem de conjunto habitacional, o que me propiciou ter uma vida e uma vivência muito importante em meio a Salvador. Tive uma vida de interior na capital, e meus pais são do interior, meu pai é de uma comunidade rural, de Bonfim de Feira, e minha mãe professora de escola pública, e para mim foi uma grande satisfação assim, fazer parte de lutas em defesa da educação, do serviço público, de direitos de trabalhadores e em defesa da justiça social. Então acabei sendo eleito vice-presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia em 2011, e fui eleito presidente do Sindicato dos Bancários em 2014, numa chapa que obteve 83% dos votos. E nós tivemos assim uma vitória importante, foi um desafio, está sendo um desafio grande. Nós estamos encarando esse desafio de assumir a gestão de uma das entidades mais importantes do país e tenho clareza de que nós queremos imprimir, deixar nossa marca, de buscar um sindicato mais interativo, mais moderno e mais dinâmico. E com isso nós estamos mudando um pouco assim a trajetória do sindicato, mas também mantendo todo o legado de contribuições que várias outras gerações deixaram para nós. Então, um sindicato que tem muita história, tem um patrimônio político de enfrentamento ao setor mais poderoso da economia nacional e que nós estamos buscando continuar, né, essa caminhada com a nossa impressão digital de um sindicato antenado com a realidade, trazendo os assuntos mais amplos da sociedade brasileira e também fazendo a luta no local de trabalho. Então é a combinação entre o específico do local de trabalho, da agência bancária, com as lutas mais amplas em torno de mudanças na política econômica, em torno de uma reforma tributária mais justa, em torno de uma perspectiva de que os ricos paguem a conta da crise e não os trabalhadores. Então é um pouco a partir daí que a gente tem feito a nossa atuação e acredito que a gente está caminhando bem, os colegas, né? E a categoria, de modo geral, tem abraçado muito essa ideia. A gente tem visto cada vez mais o sindicato presente aí no dia a dia do trabalhador e também no dia a dia da sociedade, porque a gente presta também um serviço de utilidade pública em defesa dos bancários e em defesa dos clientes. Governos, esses governos são governos de coalizão, governos que têm participação de segmentos ligados a trabalhadores. Então tem a presença de sindicalistas, de trabalhadores de origem popular e tem também a presença de setores conservadores. Nós precisamos fazer a disputa. Acreditamos que o caminho é disputar os rumos destes governos. Não temos como comparar com os governos dos anos 90. Naquele período, os trabalhadores viveram o maior arroxo salarial de toda a história dos bancários. Tivemos perda de emprego, demissões em massa, processo crescente de adoecimento e a situação, sem dúvida, é incomparável. Não dá para comparar a luta dos bancários hoje com a luta dos bancários nos anos 90. Porém, apesar das vitórias que nós obtivemos nesses últimos anos, como aumentos acima da inflação, como a ampliação dos empregos, retomada dos concursos públicos e outras perspectivas positivas como carreira e outras vitórias que nós obtivemos, também é importante ressaltar que há momentos de muitas dificuldades. Na atualidade, eu particularmente estive com a presidenta Dilma no ano passado, representando a nossa central sindical, a CTB, e pude expressar à presidenta Dilma a nossa insatisfação com a política econômica. Não concordamos com a tese do ajuste fiscal a qualquer custo. Quem tem que pagar a conta da crise não é o trabalhador. Quem tem que pagar a conta da crise são as grandes fortunas, é o sistema financeiro. Nós precisamos reduzir os juros no país. Então nós temos clareza de que o sindicato ele tem autonomia. Autonomia para fazer a crítica, mas também o sindicato não é ingênuo. O sindicato sabe que na disputa de rumos do país, este campo é o campo que pode propiciar mais avanços. O outro campo já nos mostrou o que é que vem.
vem mais privatização, mais esvaziamento do serviço público e maior dificuldade para o trabalhador. Não tem política, não teve política de valorização do salário mínimo, não teve uma política de perspectiva desenvolvimentista. Então o Brasil paralisou e agora houve uma certa retomada nesses últimos anos, com uma dificuldade adicional agora com a crise mundial. E nesse cenário, nós acreditamos que o caminho correto não é teses como impeachment, tentativas de golpe. Achamos que as eleições no Brasil elas ocorreram, passou as eleições, temos que fazer o Brasil seguir. O Brasil não pode ser paralisado pela tentativa de criminalização de um único lado. Eu estive com o governador Rui Costa, estive com o comandante-geral da PM, estivemos com o secretário de Segurança Pública e tratamos do assunto. Eu tenho abordado esse assunto em inúmeros lugares e sempre que posso tenho dito que é necessário que haja uma convergência de esforços entre bancos e poder público. Os bancos, eles têm sua corresponsabilidade, porque eles podem investir mais em dispositivos de segurança, em equipamentos, e a polícia também e a Secretaria de Segurança Pública também tem sua responsabilidade. Além disso, as Forças Armadas têm que ampliar os esforços para coibir o tráfico de explosivos, melhorar com mais eficiência e mais inteligência o desbaratamento de quadrilhas, né? A polícia interligada com outras polícias dos demais estados que fazem divisa com o nosso, precisam atuar de maneira cooperada e o nosso sindicato tem acompanhado isso. Há um esforço no Ministério da Justiça de integrar uma atuação conjunta em nível nacional, mas achamos que ainda é pouco e por isso a gente tem cobrado. Todas as conversas que eu tive com o poder público e com os bancos são no sentido de cobrar mais investimentos e uma atuação de maneira cooperada. Não dá para aceitar que bancários e clientes sejam expostos, amarrados em capô de veículo para servir de escudo humano para a rota de fuga dos bandidos. Por isso a gente acredita que é necessário que haja uma atuação conjunta e essa atuação vai exigir que bancos e poder público sentem à mesa para poder atuar no sentido de desbaratar quadrilhas e atuar de maneira ostensiva, mas também no sentido da prevenção, com equipamentos que possam incinerar cédulas no momento da explosão, com câmeras de segurança nas fachadas e no entorno das unidades. E foi nesse espírito que fomos até o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Nilo, para conversar com ele e apresentar uma série de sugestões de projetos de lei que o Estado da Bahia pode aprovar para aumentar as exigências de segurança para a instalação de agências bancárias em nosso território. Além disso, nós estamos tratando esse assunto no Congresso Nacional e também no âmbito das câmaras municipais, porque boa parte dos assuntos também dizem respeito à legislação local. O tema da segurança é fundamental e nós queremos assim tratar com mais ênfase ainda, porque são as vidas das pessoas que estão em jogo e é inaceitável a situação de pânico com que estamos trabalhando nas agências e com que estamos convivendo com os clientes no nosso dia a dia. Queremos o bem dos bancários e dos clientes. E nosso inimigo é comum muitas vezes, que são os bancos. Os bancos lucram muito nesse país, são 60 bilhões de reais em 2015. As 6 maiores empresas lucraram somente em 2015 60 bilhões de reais. Então eles podem fazer mais. Agora, nosso sindicato tem clareza de que há tentativas por parte de grandes grupos econômicos que são patrocinados pelos bancos, em grande medida, de criminalizar a luta dos trabalhadores. Há uma tentativa clara. E não só dos bancários, como de todas as categorias. A gente sabe que muitas vezes as mobilizações causam transtornos. Sabemos disso. É óbvio que sabemos. Mas os transtornos eles são ocasionados por responsabilidade de empresas gananciosas como os bancos, que podem resolver rapidamente, em uma mesa de negociação, os problemas relacionados à categoria e também aos clientes. E, infelizmente, eles apostam numa tentativa de desgaste para jogar os bancários contra a população de modo geral. Felizmente, a gente percebe que cada vez mais a população tem abraçado as lutas da nossa categoria. O projeto de lei do Senado 555, denominado de Estatuto das Estatais, é uma tentativa de, na prática, privatizar as empresas públicas neste país. Pelo projeto, as empresas públicas elas terão que abrir o seu capital, vender ações no mercado. Empresas como a Caixa, que é 100% pública, elas passarão a ter acionistas privados, se esse projeto for aprovado. O argumento dos autores do projeto, que são os senadores Tasso Gereissati e o Aécio Neves, é de que as empresas públicas elas sofrem de problema de falta de transparência. Como se as empresas privadas também não estivessem envolvidas em corrupção.
Então querem colocar a culpa da corrupção nas mãos do Estado apenas. E não é verdade. Há empresas privadas, vocês acompanharam, denúncias que envolvem empresas como a HSBC, Volkswagen, e denúncias que envolvem empresas grandes como Parmalat, Enro e tantas outras espalhadas no mundo. E até mesmo os casos de corrupção no Brasil, que tem envolvimento de empreiteiras privadas. Então o problema não é ser estatal. Então o problema da corrupção não vai ser resolvido privatizando as empresas estatais. O problema é garantir mecanismos de governança, de transparência, de controle social. E o projeto, ele, ao contrário, ele vai na contramão, porque ele proíbe até que pessoas ligadas a sindicatos, pessoas que têm uma opinião política, que atuam dentro das categorias, possam compor a direção dessas empresas. Então, na prática, o que pode servir de instrumento para combater corrupção, porque são pessoas, são trabalhadores que podem ocupar espaços, podem ser eleitos, inclusive, para dirigir, como dirigentes dessas empresas, passam a ser proibidos. Porque o projeto proíbe até que quem for dirigente sindical participe da condução da empresa, como se a empresa pública fosse uma empresa neutra, né? Baseada apenas numa visão técnica. Isso é um tremendo reducionismo. As empresas públicas estão a serviço de um projeto político. Esse projeto político foi aprovado nas urnas. E o projeto político ele precisa estar de acordo com os interesses da maioria da sociedade, que participaram das eleições, elegeu um governante. Então essas empresas públicas precisam garantir que sejam eficientes na sua atuação, mas que cumpram uma agenda. Então no caso da Caixa, por exemplo, hoje ela faz o Minha Casa Minha Vida. Será que se a Caixa tivesse a abertura do capital, o Minha Casa Minha Vida teria as destinações de esforços como tem hoje? Porque é um programa menos rentável do que o financiamento de grandes imóveis, por exemplo. Assim como empresas de saneamento, que sem dúvida teriam maiores dificuldades em investir no semiárido, porque o retorno em lucro é muito menor do que investir no meio urbano. Então, privatizar essas empresas significa, na prática, rifar a perspectiva social destas empresas. Então, por isso que a gente é contra o projeto. Acho muito importante iniciativas como Informa 1, TV do Servidor Público, porque revelam a necessidade de democratizar os meios de comunicação. A imprensa no Brasil ainda é controlada por poucas famílias. Poucas famílias formam a opinião pública. Que bom que existe a internet, que possibilita um alcance maior de redes como Informa 1 e a TV do Servidor Público.